Hoje o nosso seminário, então, é bem específico para usuários do VSA e também do Aquasorp que queiram utilizar o software Moisture Analysis Toolkit. Esse software pode ser utilizado não só pelos usuários do VSA, mas por qualquer pessoa que faça uma isoterma e queira plotar os dados. Então, vou falar muito brevemente do equipamento e das metodologias, visto que a maioria é usuária do equipamento, então vou falar rapidamente e vou me ater mais tempo no software. Então, nós vamos falar de isoterma, que é a relação da atividade de água com a umidade, essa relação em uma determinada temperatura, por isso é chamada de isoterma. E nós vamos ver que cada produto tem uma curva específica. E o mais importante de tudo é saber interpretar essa curva. O equipamento VSA, ele tem uma balança analítica. Sobre essa balança nós colocamos a amostra. Essa amostra fica numa câmara hermeticamente fechada, de onde a absorção é feita por vapor de água, é gerado aqui, então, um microclima com umidade relativa controlada, e é medida a atividade de água e pesada a amostra. Tudo de peso que a amostra ganhar é água, é vapor de água que vai entrando em equilíbrio com a amostra. E se for fazer uma dessorção, aqui na frente tem os dessecantes, o ar passa pelo dessecante, é secado, e esse ar seco entra na câmara e retira a umidade relativa do ar, a amostra vai perdendo água, e é pesada, e medida a atividade de água, gerando a curva de isoterma. Mas a especificação do equipamento, pode-se fazer a isoterma de 15 a 50 graus Celsius, na faixa de 0,03 a 0,95 de atividade de água. E na temperatura de 50 a 60 graus Celsius, o limite superior é um pouco menor, até 0,90 de atividade de água. A exatidão de atividade de água é mais ou menos 0,05, é menor do que o Aqualab 4TE, para quem tem o equipamento, devido a uma pequena abertura que o equipamento tem para poder pesar e para poder gerar os vapores de água. Tem a repetibilidade de 0,003, aqui é importante, deve-se trabalhar com amostras de 500 até 5.000 miligramas. Ok? A resolução do peso é de mais ou menos 0,1 miligrama. O equipamento pode trabalhar de 10 a 90% de umidade relativa do ar não condensada. O equipamento é bivolt e o fluxo de ar, aquele vapor de água ou o ar seco, a velocidade pode ser de 10 a 163 ml por minuto. Okay? A maioria dos experimentos, a gente recomenda trabalhar com 100 ml por minuto. Os métodos de geração de isoterma. Pode-se gerar a isoterma pelo método DVS. Nesse método, você vai ter um equilíbrio da sua amostra em cada umidade relativa ajustada. Se eu ajustei para minha umidade relativa subir de 10 em 10%, eu vou ter média atividade de água e pesa em 10%, até entrar em equilíbrio. Passa para o próximo passo. Entra em equilíbrio a 20%, 30%, até 90%. E faço a dessorção da mesma forma, entrando em equilíbrio em cada etapa. O método do DVS, ele é interessante para quem estuda cinética de sorção e para se ver a cristalização da amostra. Aqui, em vermelho, são os passos de geração do equipamento, da umidade relativa.
e em vermelho o equilíbrio da amostra em cada um desses estágios. Okay? Então, pelo método DVS, o que é interessante é que você consegue enxergar esse pico da cristalização do seu produto. Só que você não tem uma inflexão da atividade água crítica ou da transição vítrea. Tá? Este é uma isoterma de leite em pó a 25 graus Celsius. E tem o método DDI, diferente do método DVS, aqui a amostra não entra em equilíbrio, você ajusta numa adsorção, por exemplo, de 0,1 até 0,9 de atividade de água, a sua amostra é pesada e medida a atividade de água constantemente, e a umidade relativa do ambiente vai aumentando constantemente, e se mede a atividade de água e o peso da sua amostra, traçando uma curva de isoterma. Isso é interessante porque, na natureza, o que ocorre é dessa forma. A sua amostra não entra em equilíbrio da forma DVS, e sim da forma DDI. Se você deixar a sua amostra aberta, por exemplo, leite em pó, aberto e destampado, ele vai constantemente absorvendo a umidade relativa do ar. E é isso que o método DDI reproduz. E ele é interessante porque você pode determinar a atividade de água crítica do seu produto e a transição vítrea, a mudança de estado físico da sua amostra. Aqui a comparação dos dois métodos. Este é o método DDI. A atividade de água vai aumentando constantemente e o peso da sua amostra constante. Em comparação com o método DVS, em que se entra em equilíbrio em cada unidade relativa, mede a atividade de água e se pesa. O método DDI é bem mais rápido de se fazer do que o método DVS. Então, entrando no software do VSA. Como que eu vou configurar um teste DDI? Se eu tiver, por exemplo, uma amostra que a atividade de água inicial, original dele, seja 0,45. Quero fazer o meu teste a 45 graus Celsius, uma isoterma de adsorção. Como eu quero fazer uma isoterma de adsorção, eu quero iniciar com um valor de atividade de água mais baixo do que o 0,45. Então, eu vou no meu software, seleciono a minha varinha mágica, o Wizard, coloco o nome do meu teste, a umidade inicial do meu produto, ou a umidade original dele, pode ser em base seca ou em base úmida, seleciono o método DDI e eu quero começar com 0,1 de atividade de água, terminar com 0,9, a temperatura 45 graus Celsius, a resolução de cada passo eu quero 0,01 e um fluxo de ar de 100 ml por minuto. Ou seja, minha amostra que está com 0,45, primeiro vai fazer um pré-teste abaixando, ou seja, vai fazer uma desorção, chegar em 0,1 e então começar a minha isoterma. Esta mesma amostra, eu posso fazer um outro tipo de programação. Tá? É a mesma amostra com 0,45 de atividade de água inicial. O que eu faço é, seleciono current, ou seja, na atividade de água que ele estiver, e a final 0,1. Ele vai sofrer uma desorção. 45 graus Celsius, 0,01 de resolução e o fluxo de 100 ml. Eu adiciono, clicando nesse botão mais, um outro estágio,
que aí é o meu estágio de adsorção que eu quero verificar. Ou seja, de onde ele estiver, neste segundo estágio, ele vai começar em 0,1, porque eu baixei até 0,1, ou seja, de 0,1 até 0,9. Eu coloquei current aqui, mas eu poderia colocar 0,01, porque minha amostra já estará em 0,01. 0,1. 45 graus Celsius, resolução e o fluxo. E eu posso colocar o loop off ou on. Ou seja, se ele estiver off, ele só vai de 0,1 até 0,9. E se estiver on, ele irá de 0,1 a 0,9 e depois de 0,9 a 0,1 automaticamente. Traçando uma curva inteira de adsorção e desorção. O teste DVS é aquele que entra em equilíbrio. A mesma amostra, nas mesmas condições de teste. Só que aqui, ao invés de 45, eu acabei colocando 25. Mas então, eu vou selecionar o nome do teste, a minha umidade inicial e seleciono o DVS. Da mesma forma, eu posso pedir para começar em 0,1 e terminar em 0,9, ajustar a temperatura. E agora, quanto eu quero que seja o meu step, o meu passo, cada degrau da minha curva? Eu coloquei aqui 0,05, ok? E o trig, ou seja, o disparo de que ele pode ir para o outro, para outra medida 0,05, em 2 eventos, ou seja, eu quero que aconteça essa exatidão de 0,05 2 vezes antes dele seguir para um novo passo. Okay? Então, é um pouco diferente, porque eu tenho esses degraus que eu tenho que formar, que ele vai entrar em equilíbrio. Da mesma forma, o loop pode ser on ou off. Eu posso só fazer adsorção, ou eu posso fazer adsorção e desorção. Lembrando que quando eu ajusto dessa forma, a curva vai ter um pré-teste, porque ela vai baixar de 0,4 até 0,1 e depois começar a fazer a curva de isoterma. Ou eu posso fazer também em 2 estágios. Eu prefiro sempre trabalhar em 2 estágios, porque eu acho que vai mais rápida a minha curva, a execução da isoterma. Então, da mesma forma, eu posso colocar current, que é 0,45, que está a minha amostra, e peço para baixar até 0,1. 25 graus Celsius, o step 0,05. Neste daqui, eu coloquei off, o trigger off, só para ter mais uma demonstração de que, ao invés de ter o trigger, eu posso colocar time out, de 30 minutos. Ou seja, ele fica no máximo 30 minutos em cada degrau, em cada um dos passos da isoterma. E deixei o loop off, como poderia ser on. E aí o estágio 2, ele vai do current, que é de 0,01, que ele baixou, até 0,9. Da mesma forma, o degrau, cada passo em que ele vai entrar em equilíbrio. Aqui eu coloquei o trigger novamente com 2 eventos. Então, eu posso ou trabalhar com trigger ou com o tempo máximo que eu quero que fique naquela umidade relativa, que entra em equilíbrio no máximo em 30 minutos. Ok? Então, configurado o teste, o que nós temos de resultados? Eu vou passar aqui para o software. Esse é o software nosso. Deixa eu só fechar essa apresentação aqui. Esse é o software, Moisture Analyze Toolkit, e eu vou abrir uma isoterma que a gente já tem gerada, ok? Um extrato de levedura a 25 graus Celsius.
Este é o resultado de uma curva. O que aconteceu? Eu fiz uma desorção, fui abaixando até chegar na atividade de água que eu queria, e depois eu comecei a adsorção deste meu produto. Ok? Uma vez eu posso olhar os resultados dessa adsorção feita, ou da isoterma realizada, eu vou ter o tempo decorrido, os valores de atividade de água, o potencial de água, que é muito utilizado pelo pessoal de solos, que trabalha com isoterma de solo, o peso da minha amostra, a porcentagem de umidade, que foi alterada em cada momento, a umidade do meu produto, a temperatura que eu realizei o teste, o tipo de teste foi DVI, não foi DVS. Aqui foi feita a desorção até chegar no valor que eu queria, e então começa a adsorção do meu produto até terminar a minha isoterma, ok? Uma vez que eu tenho essa minha curva, eu vou poder trabalhar com ela gerando os arquivos. Então, vamos por partes. Eu posso gerar, eu vou ter que transformar o formato dessa tabela, tá? Para eu poder fazer alguns cálculos. Então, eu vou gerar a isoterma a partir deste mesmo dessa mesma tabela, dessa curva que eu já tenho. Eu coloco continuar, eu vou selecionar só a distorção, porque é o que eu quero, e vou salvar este meu arquivo. Ok? Bom, eu já tenho ele salvo, é só para demonstrar. Eu posso gerar isoterma também de alguns dados, por exemplo, quem trabalha com Aquasorp e quer utilizar este software, eu posso pegar os dados obtidos no Aquasorp, ou em dessecador, ou em qualquer outro método, os dados que eu tenho no Excel, vou copiar, lembrando que tem que ser ponto e não pode ser vírgula, tá? E eu vou transferir os meus dados para cá. A temperatura que foi feita foi de 25 graus Celsius, e aí eu vou obter a minha curva. Ok? E posso salvar essa minha curva. Você escolhe um lugar para salvar, e você tem o seu produto salvo. Ok? Voltando, então, para o nosso software. Uma vez que eu gerei esse arquivo com a extensão isoterma, eu vou poder utilizar esse arquivo para fazer várias interpretações de resultado. Por exemplo, a transição vítrea. Vou pegar a transição vítrea deste meu extrato de levedura que eu acabei de mostrar, que é esse, e peço para calcular. E aí eu tenho a minha curva e a segunda derivada dessa curva, que é onde eu vou obter interpretar os resultados, ok? Então, voltando aqui às interpretações. Atividade de água crítica. Atividade de água crítica é, quando você olha essa segunda derivada, é esse pico, é o início desse pico em que eu tenho atividade de água crítica e a transição vítrea. Neste caso, este meu produto aqui,
Dá para ver aqui, ó, que ele começa a subir, a ter uma inflexão na curva original, por volta de 0,60, e é o que a gente observa aqui. Aqui na segunda derivada, a gente já pode ver que por volta de 0,55, 56, 58, é que eu vou ter o valor de atividade de água crítica, em que meu produto começa a se decompor. E por volta de 0,63, 0,65, eu vou ter a transição vítrea do meu produto. Ok? Então, é uma análise conjunta da minha curva original e da segunda derivada. Nós tivemos uma pergunta em que, quando eu sei que é a atividade de água crítica ou é ruído? Porque a pessoa me passou essa curva e eu disse, você não tem ainda a atividade de água crítica do seu produto. O que nós estamos vendo aqui são ruídos da sua análise, tá? E não nenhum pico desse é de atividade de água crítica. Neste caso, precisava seguir um pouco mais até 0,9, porque provavelmente a atividade de água crítica dele está por aqui, em 0,82, 83, que é a atividade de água crítica, não, a transição vítrea. A atividade de água crítica provavelmente está em torno aqui de quando começa a subir, 0,66, 65, e eu ia ter uma queda para saber exatamente onde é a transição vítrea. Ok? Então, são ruídos, porque aqui, olha, essa curva é bem suave e não tem uma inflexão visível como essa. Aqui tenho outras duas segundas derivadas em que eu não tenho a atividade de água crítica. São produtos que sofrem deliquescência. Este daqui é um xilitol, que provavelmente já, desde o início, está na sua forma cristalina, de cristal, não cristalina, mas sim na sua forma cristal, e o que acontece é que ele aumenta a atividade de água, mas não aumenta a umidade, até que chega um determinado ponto em que ele sofre deliquescência e aumenta de uma vez a atividade a umidade do produto. Ele perde a sua estrutura de cristal. E aí na segunda derivada você vai observar a mesma coisa. Este xilitol a gente observa bem que é no formato J, e eu posso afirmar que este produto estava na forma de cristal e sofreu a deliquescência. Esta amostra é de um cliente nosso, e eu também, se eu fosse esse cliente, eu até recomendei que corresse a isoterma até mais um pouco para ver se não teria um pico, se não haveria um pico aqui de transição vítrea, ou se realmente é um produto que já está na forma cristal e não tem transição vítrea, ok? Porque como começa a subir um pouco, ele não é um J realmente, como esse do xilitol, precisaria correr um pouco mais para ter certeza de que é a forma cristal e só sofre deliquescência. Só para ter certeza, mas provavelmente esse produto já está na forma cristal e ele não tem a transição vítrea, só a deliquescência. Ok? Bom, voltando para o nosso software. Aqui. O que mais eu posso fazer com esse software? Eu posso fazer uma predição de atividade de água. Aqui tem várias já equações plotadas, por exemplo, de Grover, e alguns produtos. Quero colocar glicerol
no meu produto. Quantos gramas de glicerol? 100 gramas. Quantos gramas de água eu vou ter? 15. E ele calcula uma atividade de água super alta. Muito glicerol no meu produto. Quero colocar 10 e vou calcular. Preciso colocar mais glicerol. Tenho 500 gramas de sólido e não pode ser vírgula, tá? Tem que ser ponto. Ok? E eu posso escolher como fazer a predição, por exemplo, usando Nourish, para baixar a atividade de água. Eu tenho o meu produto com 0,8 de atividade de água. Vou colocar em gramas, que a gente está mais habituada, e eu quero uma atividade de água de 0,6, que é o que previne o desenvolvimento microbiano. Então, a equação de Nourish me sugere 36,140 gramas de maltose neste caso. Ok? E assim você pode utilizar essas ferramentas de predição de atividade de água. Aqui é para você ver os modelos de atividade de água. Por exemplo, se eu abrir essa de maltose, e eu vou querer ver as equações, os ajustes dos modelos matemáticos. DLP sempre ajusta melhor, mas ele não me dá o valor da monocamada. A de Gabi ou de BET são interessantes porque me dão o valor de monocamada, importante para você calcular a vida de prateleira do seu produto. Tá? Posso fazer a comparação de várias isotermas. Eu vou adicionar 2 isotermas diferentes, uma de um suco de limão e um suco de laranja. Em pó, os dois. E eu posso comparar como eles absorvem a água com o tempo. No X, posso colocar atividade de água e no Y, umidade. E eu posso comparar esses dois modelos, o meu suco de limão e o meu suco de laranja, como eles se comportam, atividade de água por umidade. Ok? A outra ferramenta é o estudo da temperatura. Eu não tenho 3, aqui eu precisaria de 3 isotermas em diferentes temperaturas, do mesmo produto em diferentes temperaturas, só para predizer em outras. Então, eu vou só demonstrar aqui. Se eu já tiver alguns valores, por exemplo, eu medi a 15 graus Celsius e minha atividade de água foi de 0,3. Este mesmo produto eu medi a 20 graus Celsius e a atividade de água foi 0,4. E eu medi a 30 graus Celsius e 0,5. Ok? E eu posso, então, fazer um cálculo do calor específico e, a partir deste calor específico,
ou predizer quanto vai ser a minha atividade de água a 50 graus Celsius. Deste meu produto seria 0,985. Ok? Claro que são valores fictícios que eu coloquei aqui só para demonstrar como funciona. Se eu tivesse 3 isotermas, colocaria aqui as temperaturas como eu fiz, certo? E eu teria também como predizer. Outra ferramenta é a mistura de ingredientes. Supondo que eu quero fazer um produto adicionando a laranja, aquele meu suco de laranja. Então, eu venho e seleciono o meu suco de laranja. A atividade de água inicial dele é de 0,49. E eu quero colocar 100 gramas deste meu suco de laranja. O meu suco eu quero com xilitol e não com açúcar, porque eu tenho uma curva de xilitol, certo? A atividade de água inicial do xilitol é de 0,40 e eu vou colocar 10 gramas deste produto. E só para... vou colocar uma maltodestrina aqui. A atividade de água inicial dela é 0,2 e eu quero colocar 15 gramas, ok? E eu vou calcular quando é que esse meu produto vai entrar em equilíbrio. Só com 0,96 de atividade de água. Ou seja, vai demorar, vai precisar de muita atividade de água para eles entrarem em equilíbrio. Ok? Então, posso simular, fazer a curva de diferentes ingredientes e simular como será o equilíbrio desses diferentes ingredientes. O outro item é o último que eu vou mostrar, mas ele exige um pouquinho mais de conhecimento. São cálculo de embalagem e vida de prateleira. Nessa apresentação que vocês abaixaram, eu coloquei em detalhes, vou falar rapidamente, o que é TPVA ou WVTR, que é a taxa de transmissão de vapor de água de uma embalagem. Quanto uma embalagem permite passar o vapor de água da umidade relativa do ar para dentro do produto ou de dentro do produto para fora. O resultado é dado em gramas de água por metro quadrado de embalagem por dia, vezes o dia. Okay? Geralmente, o TPVA ou WVTR é feito a 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa. Aqui eu tenho como funciona, nós já fizemos um seminário específico dessa embalagem, só para vocês verem. Eu vou utilizar esse valor de 15 a 20, que é do PET, para a gente fazer, simular alguns produtos, e valores baixos de 0,8 a 1,5, que é um TPVA bem baixo, uma embalagem muito boa, ok? Aqui também, só para vocês verem a diferença, como a temperatura influencia na permeabilidade da embalagem e algumas as nomenclaturas que eu coloquei. Então, voltando aos nossos produtos, as nossas isotermas. Eu posso fazer, então, o cálculo da atividade de água final em uma determinada embalagem. Supondo que o meu produto esteja numa embalagem PET, 15% de taxa de permeabilidade. Foi feito o teste a 37,7, 38 graus Celsius, 90% de umidade. A massa do meu produto é de 1 kg, 1000 gramas. A temperatura em que ele vai ficar armazenado 28 graus Celsius. Essa minha embalagem tem 50 centímetros por 70. Como é em metro quadrado, eu vou multiplicar
0,5 por 0,7. A área da minha embalagem é 0,35. A umidade relativa do ar em que ela vai ficar armazenada é 60%, e a minha atividade de água inicial é de 0,2. Este eu vou fazer com aquele meu extrato de levedura, tá? E eu peço, eu não coloquei aqui, eu quero, em 180 dias, qual vai ser a atividade de água final do meu produto? Olha, atividade de água inicial de 0,2, numa embalagem PET, que não é uma alta barreira, eu vou continuar tendo 0,2 depois de 6 meses. Nessas mesmas condições, se eu colocar, por exemplo, o meu suco de laranja. Só que o meu suco de laranja, ele não tinha 0,2 inicialmente, tinha 0,4. O que vai acontecer com o meu produto? Eu mudei aqui, então não é mais o meu extrato. Olha, numa embalagem de PET, o meu suco em pó, suco de laranja em pó, em 180 dias, ele já vai estar com atividade de água de 0,6. Bastante alta. E se eu mudar a embalagem por uma embalagem melhor, com menor taxa de permeabilidade, o que vai acontecer? Muito pouco. Olha, de 0,4 em 180 dias, ele vai atingir 0,6 também, mesmo mudando a embalagem. Porque eu estou numa atividade de água crítica muito, numa atividade de água inicial muito perto da atividade de água crítica. Ok? Então, o outro, se eu tiver, qual foi a temperatura? Essa aqui, ó, é o cálculo da taxa de permeabilidade numa vida de prateleira específica. Eu fiz, esses dados vocês podem obter com o fornecedor de embalagem. Minha taxa de permeabilidade foi feita a 38 graus Celsius, 90% de umidade. Qual é a vida de prateleira que eu quero? 180 dias. Meu produto vai ficar armazenado no ambiente com 60% de umidade relativa, 28 graus Celsius. Atividade de água inicial de 0,2, que é o meu extrato de levedura. E a atividade de água crítica da levedura é de 0,5. 1.000 gramas. E a área da minha embalagem 0,35. Tudo igual o anterior, o meu extrato de levedura. Ok? Olha, eu posso manter essa minha levedura numa embalagem bem pobrezinha, bem simplesinha, porque ela não absorve muita água do ar, tá? Se eu mudar para o meu suco de laranja, vamos mudar aqui. O suco de laranja, calculando com 0,2 mesmo, eu vou precisar de uma embalagem muita barreira para ele ter 180 dias ou 6 meses de vida de prateleira. A diferença é que o extrato de levedura não é tão higroscópico como o suco em pó de laranja, que é super higroscópico, e eu preciso de uma alta barreira. Também posso fazer o cálculo da embalagem. Esse eu já fiz. É o último aqui. O cálculo da vida de prateleira do meu produto. O teste a 38 graus Celsius, 90% de umidade relativa, a umidade do ar 60%, a massa 1.000 gramas,
a temperatura 28 graus Celsius, a superfície, e eu vou usar, então, um PET com taxa de 15, atividade água inicial no meu extrato de levedura 0,2 e a final 0,5. Coloco aqui o meu extrato de levedura e, mesmo numa embalagem PET, que não é muita barreira, olha, eu vou ter quase 20 anos de vida de prateleira do meu extrato de levedura. Se eu alterar para o suco de laranja, que é o que a gente está trabalhando, sem mudar nada, eu só vou ter 0,3 dias, porque essa embalagem é muito ruim. Vou precisar trabalhar com uma embalagem de muito maior barreira. Suponhamos, super barreira, para eu ter 234 dias de vida de prateleira. Se eu trabalhar com uma embalagem um pouquinho ainda boa, mas não tão boa como a anterior, eu só vou ter 5,8 dias do meu suco em pó de laranja, ok? Então, através da curva de isoterma, eu calculo, e do tipo de embalagem, eu calculo a vida de prateleira do meu produto. Então, esse é o software, ele tem algumas outras funções, mas eu acho que as principais utilizadas são essas. Me perguntaram se a embalagem tiver, se o meu produto tiver duas embalagens. Eu sempre levo em conta a embalagem de maior barreira, porque é ela que vai proteger o seu produto, e não é a somatória das embalagens, e sim a vida de prateleira calculado com a embalagem que é maior barreira. Ok? Essa é a apresentação. Eu sei que foi bem rápida, desculpe-me pelo imprevisto que nós tivemos de ter caído a apresentação, e nós estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela excelente apresentação, e obrigado a todos que participaram conosco nessa manhã. Nós vamos abrir, então, alguns minutos para perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, basta digitar a sua pergunta na área de chat e nós vamos procurar respondê-las. Aproveitando a oportunidade, é possível baixar uma cópia dessa apresentação, para quem não fez ainda, na área de Handouts. Então, você vai até lá na interface do GoToMeeting, tem uma opção chamada Handout, e você pode baixar uma cópia do PDF. E também, com relação à apresentação de hoje, nós vamos processá-la e depois postá-la no nosso canal do YouTube. Então, de repente, algum colega que queria ter participado e não pôde, é possível encaminhar uma cópia da apresentação com áudio, vai ficar disponível provavelmente no final da tarde de hoje, no canal do YouTube. E por último, nós estamos abertos a sugestões. Então, se você tiver alguma sugestão de uma opção de seminário para um próximo mês ou uma outra ocasião, por favor, nos envie por e-mail. Nós gostaríamos de saber quais assuntos que é de interesse dos nossos clientes. Tá bom? Então, estamos abertos nesse momento para as perguntas e respostas.
Só mais um minuto, por favor. Bom, eu tenho uma pergunta aqui sobre quando eu sei que é um pico ou se é ruído. Justamente quando se traça a segunda derivada e tem esses picos, a gente fica sem saber se realmente são picos de atividade água crítica ou se são ruídos da pesagem do equipamento, o que aconteceu. Olha, nessa curva até parece que são picos de atividade água crítica, mas se olhar os dados e essa curva, eu não enxergo essas inflexões, certo? Ela não tem uma inflexão como ocorreu aqui. Então, esses pequenos picos são ruídos, tá? Não é o início da atividade água crítica. Provavelmente, o início da atividade água crítica está por aqui, onde vai ocorrer a transição vítrea. E, como eu disse, essa aqui poderia correr um pouco mais para ver se vai ocorrer a transição vítrea por volta de 0,81. Mas a atividade água crítica está por aqui. Como essa, que parece que tem um pequeno pico aqui. Esse pequeno pico pode ser um ruído, mas a atividade água crítica começa por volta de 0,55, e aí nós temos a transição por volta de 0,63. Ok? Então, tem que se ver a curva e interpretar a segunda derivada. Ok? Ou, como nessa essa daqui, a gente não tem o ruído só para ver se é J ou não. Obrigado, Tânia. Nós temos mais uma pergunta, dessa vez da participante Maiara. Maiara, um abraço aí para vocês e Marília, um abraço do pessoal aqui da Metter em São Paulo. A pergunta da Maiara, Tânia, qual seria a importância de definir o equilíbrio entre os ingredientes de uma formulação? Maiara, a gente sabe que a água vai migrar de onde tiver maior atividade de água para o de menor. O tempo de equilíbrio vai depender de produto para produto. Se você tem, por exemplo, um bolo recheado, se o recheio tiver uma atividade de água muito grande, vai migrar facilmente para o bolo, visto que o bolo é aerado, tem muito espaço para a água se mover. E aí vai entrar em equilíbrio facilmente. Se você tem chocolates com recheios, a migração é muito difícil, né, porque o chocolate é hidrofóbico. Então, mas vai haver uma difusão lenta, ok? Se você trabalha com pós, a migração, como você tem uma área muito grande, pode ser uma migração mais rápida. Só que se um pó, por exemplo, na mistura que eu fiz, eu adicionei um umectante,
que vai evitar a migração, eu consigo manter a atividade de água de cada produto onde ele está, evitando a migração. O evitar a migração, o equilíbrio, vai depender do produto que você está formulando, se você quer que entre em equilíbrio ou não. Mas tem que se ter em mente que sempre o seu produto vai tentar entrar em equilíbrio. E se você quer que ele entre em equilíbrio ou não, e aí você adiciona os umectantes ou as barreiras para não entrar em equilíbrio. E aí no gráfico você pode fazer a curva de diferentes ingredientes e estudar o que vai acontecer com eles na mistura. Obrigado, Tânia. Obrigado, Mayara, pela excelente pergunta. Nós temos mais uma pergunta, Tânia, do Fábio. Fábio, um abraço aí para vocês também. O Fábio pergunta o seguinte, Tânia: é possível utilizar esses cálculos que a gente está cobrindo hoje para shelf life, utilizando a curva de desorção? Ai, Fábio, esqueci de responder essa sua pergunta. Em princípio, quando você faz a desorção, você quer saber o quanto o seu produto perde de peso do que ele é originalmente, ou quanto ele perde da maciez, ou a textura do seu produto. Você pode, sim, fazer uma curva de desorção, até dá para fazer a segunda derivada, mas você não vai obter, tipo, atividade água crítica do seu produto. Você vai ver quando ele começa a alterar, mas você vai ter que ver muito mais fisicamente qual é essa alteração, em termos, vai perder peso, vai perder a textura, a maciez que ele tinha, do que vai começar a deliquescência, ou vai começar a aglomerar, porque ele já é um produto com uma atividade de água alta. Não sei se eu respondi exatamente o que você gostaria de ouvir. Mas, por exemplo, um bolo que tem atividade de água 0,88, você faz a desorção para ver quanto vai alterar o peso desse seu produto, e dentro da embalagem ele vai perder o peso, tá? Quanto ele perde de peso dentro da embalagem. Diminuindo a atividade de água, perde o peso do produto, e aí ele fica fora da norma. Tem um pessoal trabalhando exatamente com isso na área de cosmético, de sabonete, porque a embalagem do sabonete geralmente é uma embalagem de pouca barreira, perde-se muita água para o ambiente e fica fora da especificação. Então, faz-se a curva de desorção para ver em quanto tempo ele perde, diminui muito a atividade de água e perde o peso e fica fora da especificação. Excelente pergunta, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. E obrigado, Tânia, pela resposta. Nós precisamos concluir a apresentação do seminário devido ao horário, mas gostaríamos de mais uma vez agradecer a participação de todos. Esperamos que tenha sido de bom proveito. É bem comum nas visitas de manutenção dos equipamentos surgirem essas perguntas, e eu acho que hoje nós tivemos a oportunidade de discutir essas importantes ferramentas que o software permite ao usuário utilizar. Bom, então, mais uma vez fica o nosso agradecimento. Uma cópia dessa apresentação com áudio vai ser disponibilizada no canal do YouTube hoje ao final do dia. E qualquer pergunta que surgir após o término, claro, por favor, entre em contato conosco.
Mais uma vez, obrigado a todos e boas festas.